Boa noite. Boa noite. Presidente Dilma diz ser inadmissível o uso de computadores do Planalto para alterar perfis de jornalistas e ordena criação de comissão para localizar os responsáveis. A Organização Mundial de Saúde afirma que uma vacina contra o vírus Ebola pode estar disponível já no ano que vem. Presidente Obama diz que a ofensiva americana no Iraque vai continuar por tempo indeterminado. Na faixa de Gaza, mais um sábado de bombardeios. Pelo menos 5 palestinos morrem nos ataques de Israel. Casais inférteis reivindicam a inclusão da fertilização in vitro entre os tratamentos cobertos pelos planos de saúde. E na véspera do Dia dos Pais, uma missão para eles: equilibrar o sucesso na carreira com a dura missão da paternidade. A presidente Dilma Rousseff iniciou hoje em São Paulo a campanha de rua pela reeleição. A candidata do PT esteve na cidade de Osasco. Durante o evento, Dilma criticou a oposição e defendeu a Petrobras. Acompanhada de ministros do partido, o prefeito de Osasco, Jorge Lapas, e do candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Alexandre Padilha, a presidente seguiu em carreata até o centro da cidade, onde discursaram para a população. Aproveitando o gancho da campanha da violência doméstica contra a mulher, realizada ontem em Osasco, os políticos voltaram as falas para as eleitoras do município. Eu quero ser governador de São Paulo para trazer para o estado de São Paulo todos os programas de defesa das mulheres feitas pela presidenta Dilma, pela ministra Eleonora e que ainda não chegaram no estado de São Paulo. De acordo com a última pesquisa do Ibope, divulgada na quinta-feira, Dilma Rousseff se manteve estável, com 38% das intenções de voto. Nas diferentes regiões do Brasil, no entanto, as estatísticas são discrepantes. Enquanto no Nordeste, a candidata à reeleição já soma 51% das intenções de voto, aqui no Sudeste, apenas 29% dos entrevistados disseram ter intenção de votar na candidata do PT. Na última semana, Dilma esteve presente em outros 3 eventos na capital paulista. Eu espero que quando eu der um tempinho maior, vocês não digam que eu não estou privilegiando São Paulo. Eu estou privilegiando São Paulo. Agora, quero dizer para vocês que nem toda semana será assim. No discurso desta tarde, voltou a fazer críticas à gestão do estado atual. A canalização do braço seco do Tietê. Morto. O seco é por causa da Cantareira. Então eu quero assumir aqui meu compromisso com vocês. Nós vamos acabar essa canalização e vamos entregar aqui para a população de Osasco. A presidente aproveitou ainda para rebater as críticas à desvalorização econômica da Petrobras. O dinheiro do petróleo irá para a educação e para a saúde. E eu quero falar uma coisa para vocês. Eles ficam por aí falando mal da Petrobras. Ficam por aí falando mal da Petrobras. A Petrobras hoje é uma empresa completamente diferente da que eles nos deixaram. A Petrobras deles afundava a plataforma. Pela corrida estadual, o governador de São Paulo e candidato à reeleição Geraldo Alckmin, do PSDB, fez campanha hoje em Campinas. Ele se reuniu com integrantes do PSB, partido que apoia sua candidatura no estado. Ao lado do prefeito da cidade, Jonas Donizete, Alckmin foi perguntado se no âmbito nacional subiria ao palanque ao lado do candidato Eduardo Campos, que é do PSB. Ele respondeu que admira Campos, mas que no plano federal seu aliado também é tucano, Aécio Neves. Paulo Scaff, do PMDB, cumpriu a agenda na capital paulista. Scaff fez caminhada pelos bairros Capão Redondo e Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo. Ele afirmou que a caixa d'água de São Paulo está seca e que a administração do PSDB à reeleição faz sim racionamento. Mesmo fazendo críticas ao atual governo, voltou a dizer que não é o momento de usar a crise da água como tema eleitoral.
O caso dos ataques a jornalistas a partir da rede de computadores do Palácio do Planalto. Ontem, em nota oficial, a Presidência da República lamentou o episódio e disse que seria impossível chegar aos responsáveis. Mas hoje a presidente Dilma Rousseff disse ser possível identificar o autor das alterações e classificou o caso de inadmissível. Dilma ordenou a criação de uma comissão interministerial para investigar o caso. De acordo com o jornal O Globo, foram feitas alterações ofensivas aos perfis dos jornalistas Miriam Leitão e Carlos Alberto Sardenberg na enciclopédia virtual Wikipedia. Ambos trabalham nas organizações Globo. Segundo o jornal O Globo, o texto da Wikipedia falava que as análises de Miriam Leitão como jornalista eram desastrosas. Também foram feitas críticas profissionais e pessoais sobre o trabalho dela. Críticas também foram acrescentadas ao perfil de Carlos Alberto Sardenberg. Foi adicionado um trecho denegrindo as análises dele sobre a política econômica brasileira. Miriam Leitão negou todas as informações e chamou de absurdo institucional o fato das informações terem sido adicionadas a partir de um computador da presidência. Carlos Alberto Sardenberg chamou de baixaria e canalice as críticas feitas sobre ele na Wikipedia. As alterações teriam sido feitas a partir de um computador que utilizava a rede de internet do Palácio do Planalto. Perguntada hoje sobre o assunto, a presidente Dilma Rousseff classificou o episódio como inadmissível. Na avaliação da petista, é possível identificar o autor das alterações. Eu repudio integralmente esse tipo de ação, como fiz diante de todas os vazamentos. Nesse caso específico, é algo que quem individualmente quiser fazer, que o faça, mas não coloque o governo no meio. Eu determinei à Casa Civil que fizesse uma investigação. Eu, particularmente, acho, pela experiência que a gente sabe que existe, que é possível descobrir. Eu não vou chegar aqui e falar para vocês, vai ser descoberto, mas eu acho que é possível descobrir. O candidato do PSDB à presidência, Aécio Neves, disse durante encontro com prefeitos em Manaus que considera uma demonstração de autoritarismo a denúncia de que a rede de internet do Palácio do Planalto foi usada para alterar os perfis dos jornalistas citados. Já Eduardo Campos, do PSB, disse durante campanha em João Pessoa, na Paraíba, que considera o episódio muito grave e que o caso demonstra que a sede do Executivo Federal se transformou em um comitê eleitoral. E o verbete da Wikipedia da jornalista Miriam Leitão sofreu nova alteração ontem. Segundo nova reportagem do jornal O Globo, a mudança foi feita a partir de um computador da rede do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO. A entidade informou que não divulga o órgão público que utiliza um de seus IPs porque seria caracterizado como quebra de confidencialidade. Miriam Leitão, que já havia tido seu perfil modificado a partir de um computador do Palácio do Planalto, voltou a dizer que está indignada com a situação. A Organização Mundial de Saúde informou neste sábado que uma vacina contra o vírus Ebola pode estar disponível já a partir do ano que vem. Hoje o vírus fez mais uma vítima. A missionária congolesa Chantal Pascalini morreu neste sábado em Monróvia, na Libéria. Ela era uma das duas religiosas que trabalhavam com o padre espanhol Miguel Parrares. Ele também estava infectado e foi retirado às pressas do país africano, juntamente com mais uma missionária. Ambos foram levados para a Espanha. O diretor de vacinas da Organização Mundial de Saúde afirmou hoje que é possível que uma vacina contra o vírus seja disponibilizada já em 2015. Segundo a OMS, os testes aplicados em animais tiveram resultados positivos. A previsão é que os testes clínicos comecem em setembro, primeiro nos Estados Unidos e em alguns países africanos, continente mais afetado pela epidemia. E em uma tentativa de se proteger, a Zâmbia tomou uma medida inédita até aqui. O país vai proibir a entrada de viajantes vindos de países atingidos pelo Ebola e também vai impedir que seus cidadãos viajem para os locais afetados. A Guiné fechou as fronteiras com Serra Leoa e Libéria. Os três países, além da Nigéria, são os mais afetados pela epidemia, que já infectou quase 1.700 pessoas desde o começo do ano.
O presidente Barack Obama declarou neste sábado que vai prosseguir com os bombardeios aéreos contra jihadistas no Iraque, caso seja necessário. Em entrevista coletiva na manhã deste sábado, o presidente dos Estados Unidos afirmou ter autorizado os bombardeios no Iraque para proteger os diplomatas e assessores militares americanos que se encontraram na cidade de Erbil, no norte do Iraque. Obama se recusou a estimar por quanto tempo seu país deve manter os ataques para combater militantes islâmicos, mas admitiu que este deve ser um projeto de longo prazo. Também em entrevista coletiva, o ministro das Relações Exteriores do Iraque, Hoshyar Zebari, afirmou ter considerado os bombardeios bastante efetivos. O ministro enfatizou que a atmosfera em Erbil mudou completamente depois que começaram os ataques aéreos dos Estados Unidos. O conflito se intensificou no último mês e só em julho matou mais de 1.500 pessoas. Um incêndio de grandes proporções atingiu nesta tarde um depósito particular de carros na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. O fogo começou por volta das 4 horas e a fumaça pôde ser vista do aeroporto do Galeão. Mais de 1.000 veículos que iriam a leilão estavam estacionados no local onde foram ouvidas muitas explosões. Bombeiros de 5 quartéis generais foram enviados ao depósito e por volta das 6h30 as chamas começavam a ser controladas. Ninguém ficou ferido e as causas do fogo ainda são desconhecidas. Aqui em São Paulo, o Hospital Universitário da USP restringiu desde a noite de ontem o atendimento no pronto-socorro. Segundo a direção, a greve dos funcionários da universidade impede que o atendimento ocorra normalmente. Os atendimentos de urgência e de emergência passaram a ser afetados por conta da paralisação que se intensificou nos últimos dias, com desconto na folha de pagamentos dos salários dos grevistas. De acordo com a direção, a partir de agora, o pronto-socorro, que atende em média 900 pessoas por dia, realizará 40 atendimentos. A greve no hospital começou no dia 16 de junho e desde então foram suspensas consultas e cirurgias sem urgência. 30% dos empregados do hospital cruzaram os braços. Os funcionários pedem 9,78% de aumento salarial. Também estão em greve professores e demais empregados da Universidade de São Paulo. Apesar de terem sido soltos, os ativistas presos durante um ato contra a Copa do Mundo aqui em São Paulo continuam gerando polêmica. A polícia investiga por que o Instituto de Criminalística só começou a trabalhar no laudo do material encontrado com Fábio Idec e Rafael Luzvarg mais de um mês após a apreensão. Os promotores acreditam que as substâncias inflamáveis podem ter perdido esse efeito por causa da demora na vistoria. A análise final apontou que os objetos não eram explosivos e os dois foram soltos. Mesmo assim, Fábio e Rafael vão responder em liberdade por associação criminosa, incitação ao crime e depredação de patrimônio público. Hoje, o governador Geraldo Alckmin voltou a defender a atuação da PM e da promotoria no caso. Ele disse que a prisão não ocorreu apenas pela existência dos explosivos, mas também por outros fatores. Quem também se manifestou neste sábado foi Rafael Luzvarg. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o ativista ironizou os 47 dias que passou na prisão e definiu o período como um spazinho e algo como férias forçadas, segundo ele. Já Fábio Idec agradeceu ao apoio recebido e afirmou ter certeza da inocência dele. Confira os destaques das principais revistas semanais do país. A revista Isto É traz uma reportagem especial sobre os brasileiros que vivem em Miami. A revista também promete ensinar o que é preciso para realizar o sonho de morar na capital das compras. Já a revista Época fala sobre a força do Twitter. A revista foi até a Califórnia descobrir por que figuras mundiais importantes estão usando cada vez mais esta rede social. Com a chamada bode expiatório, a revista Carta Capital fala sobre a maioridade penal. De acordo com a revista, 90% dos brasileiros defendem a redução da maioridade penal, mas não percebem as causas reais da insegurança. E a revista Veja traz uma entrevista exclusiva com Meire Bonfim Posa, a contadora que trabalhava com Alberto Youssef, doleiro preso na Operação Lava Jato, revela como era o esquema de lavagem de dinheiro utilizado pelos políticos.
Casais inférteis realizaram hoje em São Paulo um encontro para reivindicar a inclusão da fertilização in vitro em tratamentos cobertos pelos planos de saúde. Aqui na capital, só 2 hospitais atendem casais de graça pelo Sistema Único de Saúde, mas o número de vagas não atende à demanda. O carrinho vazio é um símbolo do que foram os últimos anos para Gilmar e Vladimir. Ela não consegue engravidar naturalmente e o casal não tem recursos para pagar o tratamento de fertilização in vitro, que custa cerca de R$15 mil em clínicas particulares. Uma busca já há muitos anos, né? Já 16 anos de casamento e, assim, tentativas frustrantes. Né, e investimentos assim que não teve garantia. Junto com outros casais e entidades, eles lutam para que o procedimento seja coberto pelos planos de saúde. A parte que pode pagar um tratamento é muito pequena, né? Fica por conta das pessoas mais ricas, das pessoas da sociedade mais elevada, porque o preço de um tratamento hoje é muito grande, é muito elevado. O grupo que participou do encontro entende que uma lei de 2009 incluiu o planejamento familiar no rol de atendimentos cobertos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Dentro do planejamento familiar estaria o tratamento de infertilidade. Já a ANS diz que vários procedimentos já estão cobertos pelos planos, mas que há uma outra legislação que exclui a inseminação artificial. Os tratamentos para infertilidade estão disponíveis de graça pelo Sistema Único de Saúde, mas em apenas 9 hospitais de todo o Brasil. O estado de São Paulo é o mais privilegiado, tem 3 desses centros de tratamento. 2 aqui na capital, o Hospital das Clínicas e o Hospital Pérola Baiton, ligado à Secretaria Estadual de Saúde. Em 2012, o hospital, que é referência em saúde da mulher, ampliou a capacidade de atendimento de 300 para 500 pessoas por ano. Mesmo assim, a fila de espera pode levar muito tempo. Neidiane e Paulo vieram de Salvador, na Bahia, só para tentar entrar na fila da fertilização. Além da fila ser enorme, o tempo de espera ser de em torno de 5 anos, eu estou com 34 anos. E quando chegar nos 5 anos lá, eu vou estar com 39, estou fora do perfil da mulher, 39, 40 anos, fora do perfil da mulher que deve ser atendida para fazer esse tratamento pelo SUS. O Estado ele precisa se preocupar com isso, o governo precisa de iniciativas mais concretas, mais amplas, para poder atender essa demanda, que não é pequena. A seguir, 5 palestinos morrem em mais um sábado de bombardeios em Gaza. E na véspera do Dia dos Pais, um desafio para eles. Conciliar o sucesso no trabalho e o difícil e prazeroso ofício da paternidade. Pelo menos 5 palestinos morreram e 10 ficaram feridos em novos bombardeios sobre a faixa de Gaza neste sábado. 2 das vítimas morreram após um míssil atingir a motocicleta em que estavam, no campo de refugiados de Maghazi. Outras 3 pessoas morreram em um bombardeio em uma mesquita no campo de Nuseirat. No total, segundo forças israelenses, foram realizados 33 ataques à faixa de Gaza nesta madrugada, no que seriam alvos terroristas. Já as milícias palestinas teriam disparado na sexta-feira cerca de 60 foguetes e 5 projéteis contra as forças israelenses. Segundo dados da Unicef, morreram mais crianças palestinas neste do que nos 2 conflitos anteriores na região. Pelo menos 447. Desde o começo da operação, 1.902 palestinos morreram e 10.000 ficaram feridos em Gaza. Do lado israelense, foram 67 mortos. O final de semana começou com muito calor e tempo seco no interior do estado. Já aqui na capital e também no litoral, as temperaturas ficaram amenas. Segundo os meteorologistas, o tempo volta a abrir neste domingo, Dia dos Pais. Vamos aos detalhes da previsão para o Brasil com Mariana Armentano. O frio diminui no sul do Brasil e volta a esquentar aqui no sudeste nesse domingo. A massa de ar polar perde força e o dia amanhece já com 14 graus em Porto Alegre e 15 em Florianópolis.
Durante o dia, as temperaturas ficam bem agradáveis, 24 graus em Curitiba. Aqui no Sudeste, o sol volta com força e ajuda a elevar as temperaturas. Chega a fazer 26 graus em Belo Horizonte e calorão de 29 graus na capital fluminense. Ainda chove na costa leste nordestina, principalmente ali em Maceió, onde a máxima fica em torno dos 25 graus, e em Recife, onde faz 28. Aqui em São Paulo, o Dia dos Pais deve ser de tempo firme e ensolarado em todo o estado. Ainda faz um pouco de frio à noite e de manhãzinha, mas o sol brilha forte e volta a esquentar à tarde. A umidade do ar fica em queda e não há previsão de chuva. A máxima chega aos 30 graus em Presidente Bernardes, em Araçatuba, e aos 31 em Votuporanga. Na região de Ribeirão Preto, calorão também de 30 graus amanhã. E no litoral, o sol volta com força e esquenta. A máxima chega aos 25 graus. Os termômetros também ficam na marca dos 25 graus aqui na capital amanhã. E a semana começa com tempo firme, máxima na casa dos 26 graus na segunda-feira. Mas na terça, o tempo fecha e a máxima prevista é de 27 graus. Eu volto na segunda-feira com mais informações sobre o tempo. A seleção brasileira de vôlei feminino venceu hoje a Rússia e manteve 100% de aproveitamento no Grand Prix. Jogando em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães fez 3 sets a 0 nas russas. As parciais foram 25-15, 25-21 e 25-17. Com 5 vitórias em 5 jogos, o Brasil continua na liderança isolada da competição. As brasileiras voltam à quadra do Ibirapuera amanhã para enfrentar os Estados Unidos às 10 horas da manhã. Campeonato Brasileiro de Futebol. Neste momento acontecem 2 jogos pela 14ª rodada da competição. O líder Cruzeiro enfrenta o Criciúma em Santa Catarina. O jogo está 0 a 0. A outra partida é entre Bahia e Goiás, que jogam em Salvador. A partida está 1 a 0 para o Bahia. Às 9 horas, o Fluminense recebe o Coritiba no Maracanã. Amanhã, mais 7 jogos completam a rodada. Hoje é véspera do Dia dos Pais. Conciliar uma carreira promissora e os laços fortes com os filhos é o objetivo de todo papai de sucesso. Na correria do dia a dia, muitos arrumam um hobby para compartilhar com os filhos e assim dedicar, nem que por algumas horas, atenção exclusiva às crianças. Olha o sorriso e a alegria desses pequenos. Esse é o momento só deles. Isso mesmo, só os pais na piscina com a garotada. A gente passa muito tempo juntos, obviamente, mas aqui a gente faz aula junto, acho que isso é legal. É hora de cantar, pular, abrir e fechar os braços. E também tomar uma chuveirada. Dessa vez, as mães saem de cena e é hora dos pais atuarem. Elas só ficam assistindo. É uma realização, porque a gente já fica tanto tempo com os bebês que a gente até cede o espaço para os pais poderem brincar e passar esse momento tão importante. A mãe é sempre muito mais relacionada com a criança, tem o período da amamentação, que é uma ligação muito forte. Então, acho que é muito importante para estabelecer mesmo esse contato, essa ligação de pai e filho. As mães são mais afetivas, mais carinhosas e mais delicadas. Os pais, por sua vez, já são mais aventureiros, mais espontâneos, brincam mais, dão mais risada e o momento da imersão se torna um momento até engraçado, porque as mães mergulham de uma forma delicada, serena e os pais e mergulha e grita, bagunça, joga água, é muito gostoso. Nesta academia, nas aulas de natação de sábado de manhã, são os pais que entram na piscina com as crianças. Olha a Teodora curtindo o momento com o papai. É se transportar para um outro mundo, outro universo, universo infantil, é maravilhoso. Conciliar carreira profissional e paternidade nos dias de hoje é um desafio para muitos pais, mas não para esses. O momento da aula é único e a diversão é garantida. Ele fica bem próximo de mim, porque toda vez que ele sente um pouco de medo, ele vem, abraça, e acho isso bem legal. Já neste estúdio, na Zona Sul de São Paulo, o Rafael quis registrar o amor que sente pela pequena Larissa logo nos primeiros dias de vida. Tudo isso para ela ver o quanto já era amada logo que nasceu. Olha, ele babando pela filha de apenas 10 dias.
Eles fizeram um ensaio fotográfico e ela se comportou direitinho. Esse é o primeiro Dia dos Pais na vida dele. Muito emocionante, é se sentir realizado completamente, agora com a família completa. O que você sente em ver essa relação entre pai e filha? Emocionante também. É uma coisa inexplicável, assim. Ele vai ser o melhor amigo dela, o protetor dela, pro resto da vida, né? O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Voltaremos na segunda-feira às 19 horas. Uma boa noite, bom fim de semana. Boa noite, um excelente domingo. Até segunda. Neste domingo, 11h30 da noite, confira uma matéria especial sobre videogames no Vem Comigo. Assista agora, Gazeta Imóveis.